Lei de Execução Penal completou 35 anos em 2019 sem vencer seus principais desafios, como a superlotação, a ressocialização, além do crime organizado dentro dos próprios presídios. Quais as lições desse período e que medidas ajudariam no aperfeiçoamento do sistema prisional? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Miriam Vaz Chagas, que é titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 15 anos e já passou por 3 comarcas, Belo Horizonte, Caeté e Ribeirão das Neves, onde está há 7 anos. Doutora Miriam, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Oriol. Nós teremos aí, nós agradecemos também, teremos aí os quadros Pensamento Literário apenas, não temos o Pensamento Universitário hoje, que os estudantes não gravaram conosco, que me ajudariam a entrevistar. Mas o Pensamento Literário só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Sobre os 35 anos da execução penal, doutora Miriam, além da superlotação, quais são os dramas e desafios do juiz de execução penal nesse período, nesses 35 anos de vigência aí? Bom, Oriol, o que nós temos que dizer inicialmente é que a população carcerária ela cresce em progressão geométrica. Então, os nossos desafios realmente são imensos, não só para humanizar a execução da pena, né, ressocializar esse indivíduo encarcerado e, partindo daí, inseri-lo no trabalho que é hoje o nosso vetor principal dentro do sistema prisional. Então, nós temos grandes dificuldades considerando o número, né, imenso de presos que hoje superlotam as unidades prisionais em todos os estados do país. E nesse sentido, a questão do trabalho, Ribeirão das Neves tem um trabalho bastante pioneiro, interessante nesse sentido. Sim, nós temos um projeto desenvolvido desde o ano de 2013, as parcerias no trabalho externo. Então, nós conseguimos um convênio com as empresas privadas e conseguimos realmente alocar esse apenado em atividades, né, ali no entorno de Ribeirão das Neves. Então, eles conseguem trabalhar e, a partir daí, remir também a sua pena, diminuindo o tempo de cumprimento de pena nas unidades prisionais. Muito bem. Todo mundo conhece a situação crítica e caótica do sistema prisional. Na experiência da senhora aí e dessa vigência de 35 anos da Lei de Execução Penal, que medidas seriam interessantes para o aperfeiçoamento da gestão do sistema prisional? Bom, primeiramente deve ser dito que há um projeto em trâmite desde o ano de 2013 de alteração global da Lei de Execução Penal. Ela aborda todas as nuances, né? Quase todos os dispositivos estão sendo enfocados ali, mas o projeto de fato não andou. Então, o que o Congresso Nacional tem feito? Tem, eventualmente, apresentado alguns projetos de lei pontuais que atacam, sem ser de forma sistemática, aqueles pontos mais nevrálgicos que causam mais dificuldades para o juiz de execução penal. Então, há alguns projetos muito positivos e outros nem tanto. Eu vou citar aqui um projeto de lei que está sugerindo que não haja progressão de regime para condenados reincidentes. Bom, se você não for obedecer o sistema de progressividade das penas e deixar esse indivíduo reincidente sem essa possibilidade, isso, além de aumentar sobremaneira a população carcerária, não traz qualquer incentivo a esse indivíduo à ressocialização. Mas rigor, então, não funciona nesse sentido, né? Não. Então, agora, nem tanto impacto traria se nós não permitíssemos, e há projeto da senadora Ana Amélia nesse sentido, de não se permitir as saídas temporárias para esses condenados reincidentes. Isso, a saída temporária, conceder ou não conceder, não trará qualquer impacto no tempo de execução de pena. Então, seria, sim, um endurecimento que não traria maiores problemas para a gestão do sistema prisional. E não representa impunidade, por exemplo. Isso. Então, isso geraria um endurecimento, porque esse indivíduo reincidente, ele não ficaria do lado de fora das unidades prisionais, nas saídas temporárias, né? É aquilo que se chama de saidões, onde se constata efetivamente grande cometimento de delitos quando esses apenados saem. A gente tem essa experiência, muitos flagrantes
são feitos pela Polícia Militar quando esse indivíduo está fora apenas para aquele cumprimento desse benefício. Então, eu acho que seria, assim, uma medida salutar você vetar a saída temporária para esse condenado reincidente, mas não a progressão de regime. No caso da superlotação, por exemplo, o Poder Judiciário poderia verificar os casos que estariam mais próximos aí da saída, aí, a progressão, isso ou traria algum risco de impunidade? Bom, essa é a proposta constante da nova lei de execução penal, que vem sendo mais criticada pelos operadores do direito, principalmente pelos juízes de execução. Por quê? Porque você teria que fazer uma seletividade daquele preso que oferecesse menor periculosidade ou que já estivesse próximo a progredir. E outra, isso geraria um desencarceramento em massa em um primeiro momento, porque você só poderia deixar custodiado nas unidades prisionais consoante o número de vagas existentes no sistema. Então, se hoje nós temos em torno de 350 mil vagas, nós temos quase que 800 mil presos no sistema carcerário. Isso representaria de cara uma saída de 400 mil presos, eu estimo em torno disso. Então, eu acho que sim, é uma proposta que geraria um sentimento de impunidade e até um risco também. De insegurança muito grande na população. Muito bem. Doutora Mira, vou fazer um intervalo, gostaria no próximo bloco só falar para a gente aqui sobre o crescimento das facções criminosas e como lidar com o crime organizado dentro dos presídios. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe do nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 35 anos da Lei de Execuções Penais. A nossa entrevistada é a juíza Miriam Vaz Chagas, que é titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Miriam, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dos desafios também que representam aí as facções, o crescimento das facções dentro dos próprios presídios. Como é que a senhora lida com isso aqui em Minas Gerais? Como é que a senhora vê esse quadro nacional também? Sim, esse é um tema que realmente traz grande preocupação a todos os operadores do direito, especialmente o judiciário. O que se tem visto ultimamente é um crescimento vertiginoso das facções criminosas. Eu quero crer que Minas Gerais ainda consegue conter de maneira muito assim, efetiva, né, o aumento desses índices. E o que se tem feito é realmente separar esses presos faccionados, tanto em unidades apropriadas para isso. Nós temos a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Ribeirão das Neves nem tanto, nós não temos tantos faccionados assim, mas temos. E então o que se faz é uma separação bem criteriosa pelas comissões técnicas de classificação, que é composta por psicólogos, agentes prisionais, assistentes sociais, os diretores da unidade, que fazem aquela anamnese daquele indivíduo que ingressa na unidade prisional, e ele é separado quando constatado que realmente faça parte de uma facção criminosa. Então, uma estratégia que tem dado certo aqui em Minas Gerais. Tem dado certo e ela é absolutamente necessária. Muito bem. Outra questão na realidade prisional são os presos provisórios que realmente assim não sofreram condenação ainda, mas estão ali ocupando e aumentando essa superlotação. Como é que a senhora lida com isso e como é que a senhora avalia essa situação? Sim, isso para a operação da execução penal em si, a questão do preso provisório, ela traz grandes dificuldades também. Porque hoje o Estado de Minas Gerais, ele traz
como preso provisório, sobre a rubrica de preso provisório, aquele indivíduo que tenha uma prisão em flagrante, ele é considerado provisório, né? Ele tem um processo judicial que ainda não transitou em julgado, mas também aquele preso que tem, juntamente com esse processo, um outro processo em que ele já esteja condenado. Então, para o Estado de Minas, hoje, se o preso tem uma prisão em flagrante, por si só ele já é considerado provisório. E isso acaba gerando um falso positivo nas estatísticas, porque esse indivíduo efetivamente não sairá do sistema, porque ele tem uma outra condenação. Então, hoje, às vezes, a gente pode ver que tem 39, né, estatísticas de que temos 39% de presos provisórios em todo o Estado, e, na verdade, nós não temos isso. Nós temos, na verdade, presos definitivos que também têm um processo que ainda é provisório, que ainda não transitou em julgado. Daí a importância da informatização para conhecer a realidade prisional. Demais, e esse é um dos pilares da nova lei de execução penal, a informatização. Até aproveitando o gancho, né? Desde 2015 nós temos implantado no Estado de Minas Gerais o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. E isso trouxe uma dinamização na concessão dos benefícios muito grande. Então, dialoga com vários órgãos de segurança? Com vários, com o CNJ, com... Nacional, então? É nacional, é. Mas ainda não consegue dialogar de forma efetiva com as polícias. Isso é um sonho que nós temos, né? Já temos essa possibilidade com a tramitação direta dos inquéritos policiais. Então, nós estamos engatinhando e o nosso sonho realmente seja que a execução penal possa dialogar com as polícias. Muito bem. Outra questão aí envolvendo essa discussão, desse aperfeiçoamento ou não desse regime, fala-se do regime de segurança máxima, né, e também daquele diferenciado, disciplinar diferenciado. Alguns alegam até excessos. Como é que você avalia essas duas experiências? Bom, eu não avalio como excesso. É necessário. Nós temos presos que realmente ostentam altíssima periculosidade e precisam realmente ser separados do convívio dentro das unidades prisionais. São aqueles presos chamados de lideranças negativas. Então, em que pese a dureza do regime, né, o RDD, como se chama, regime disciplinar diferenciado, ele é necessário. No momento, no estágio da criminalidade que atingiu, né, os níveis alarmantes em todo o país. Eles são definidos por penitenciária ou dentro da própria penitenciária é possível haver setores nesse sentido? Não há RDD em penitenciárias que tenham outros tipos de regime. Então, o RDD é específico e hoje em Minas Gerais nós só teríamos em Francisco Sá. Como é que é a composição da massa carcerária aqui em Minas Gerais, especialmente lá em Neves? Como é que o senhor avalia? A grande maioria são aqueles indivíduos que cometeram o tráfico ilícito de entorpecentes e crimes ligados ao patrimônio, furto e roubo. Então, essa é, assim, digamos que seja 90% dos nossos indivíduos encarcerados hoje. A maioria também nunca trabalhou, provavelmente. É uma grande massa de jovens, né? Entre 18 e 21 anos nós temos muito. Uma proporção alta, nem estudou nem trabalhou. Isso, tem. Bastante, Orião. A questão da experiência da justiça restaurativa, né? Alternativas penais, a senhora vê com otimismo essas experiências? Bom, na execução de penas, quando você lida com penas privativas de liberdade e com uma massa carcerária que hoje chega em Ribeirão das Neves a quase 11 mil indivíduos encarcerados, nós ainda não tivemos uma experiência com a justiça restaurativa, mas quero crer, né, não conheço, não sou uma conhecedora do assunto, quero crer que ela pode funcionar muito bem para aqueles delitos de menor potencial ofensivo, né? Entendi. A respeito de situações degradantes de encarceramento também, nessa discussão que você falou dos projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional, há uma discussão sobre aí, remissão de pena, o que isso pode interferir, uma coisa e outra, o que pode ser feito nesse caso? Não, a remissão de pena, ela sempre deve ser incentivada no âmbito das unidades prisionais e ela se faz de duas formas, através do trabalho e do estudo. Então, o que hoje o juiz da execução penal ele tem que ser um protagonista para incentivar esse tipo de iniciativa dentro das unidades. Como eu lido com uma massa de cerca de 4 mil presos no semiaberto, eu mantenho um contato direto com os diretores das unidades para que eles busquem
realizar parcerias com a iniciativa privada, porque hoje esse empresário ele tem muito interesse em ter um preso trabalhando consigo, porque esse preso ele custa muito pouco. Ele não, o empresário não está obrigado a arcar com verbas trabalhistas para o custeio desse preso. Então, torna-se uma mão de obra muito barata e, nesse caso, o empresário ele tem muito interesse em contratar a mão de obra carcerária. Então, é uma via de mão dupla. É o interesse do preso, ele se capacita, ele consegue uma atividade que futuramente ele pode até mesmo se reinserir no mercado de trabalho. E, por outro lado, o empresário também tem interesse porque é uma mão de obra de baixo custo. Além do que, no campo da responsabilidade social, empresta ele um status diferenciado também, né? Com toda certeza. Muito bem. Isso traz. Doutora Mira, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só falasse para a gente sobre os regimes de pena, né? E a progressão de pena, que nesse momento no Brasil está uma discussão muito polêmica, né? Em função da repercussão do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia progredir para um regime menos rigoroso, no semiaberto. No entanto, essa discussão se ele pode renunciar ou não a esse benefício ou esse direito. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os 35 anos da Lei de Execução Penal, com a nossa entrevistada, a juíza Miriam Vaz Chagas, que é titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Neste bloco, vamos falar de um tema que já adiantei para vocês no bloco anterior, a respeito da progressão de pena. Neste momento que ganha grande repercussão, a posição do ex-presidente Lula. Um sentenciado, ele pode renunciar a uma progressão de um regime de pena, um regime menos rigoroso, como está acontecendo agora o semiaberto? Bom, Orion, em que pese as opiniões em contrário, eu, como magistrada que milito há 7 anos na execução penal, vejo como absolutamente inusitada essa recusa, incomum, e eu chego a dizer de forma enfática, absurda. Eu acho que o indivíduo encarcerado, o custodiado, ele não pode se recusar à forma como o Estado impõe a execução da pena. Não é um direito, seria uma obrigação? Seria, apesar de ser um direito, porque ele está inserido dentro de um sistema progressivo até ele alcançar a liberdade, né, um progressivo de penas até alcançar a liberdade, eu penso que a liberdade é um direito previsto na Constituição Federal e ele é irrenunciável. A pessoa não pode renunciar à liberdade. E mais, se a lei de execução penal estabelece 3 tipos de regime, que hoje nós temos o fechado, o semiaberto e o aberto, parte-se do pressuposto de que o Estado previu estágios para que o preso demonstre aptidão para realmente ganhar a liberdade. Então ele vai quebrar, a partir do momento que o ex-presidente Lula se recusa a galgar ao regime semiaberto, ele está quebrando o sistema progressivo de penas. E mais, eu chamo a atenção para uma outra questão. Digamos que ele se recuse, a juíza realmente acate, né, essa... Ela pode fazer isso? Ela pode entender que ele, né, eu acho que tem opiniões até de juristas abalizados aí que falam que ele teria direito de se recusar. Me parece que é um entendimento equivocado. Parece que há algum tipo de sustentabilidade, alguma razão, na medida que, por exemplo, um caso semelhante da Suzane von Richthofen, foi condenada também por matar os pais, e ela não quis progredir para o semiaberto, apresentou, alegando uma razão pessoal. Sim, eu acho que o juiz da execução deve avaliar esses casos excepcionais, desde que demonstrado realmente que uma questão de segurança possa trazer prejuízo para que o indivíduo encarcerado seja progredido ao semiaberto, eu acho que sim, o juiz pode acatar o pedido da defesa para que não seja deferida
a progressão para o semiaberto. Mas não me parece ser essa a justificativa apresentada pela defesa do ex-presidente Seria Lula. mais política do que jurídica. Sim, há uma questão bem interessante, porque a se permitir esse entendimento, pense bem, o ex-presidente Lula está no regime fechado, devendo estar no semiaberto. Ele sofre um ataque cardíaco. A quem caberá a responsabilidade numa eventual desídia do Estado em dar a devida assistência, ou seja lá. Ele está numa situação irregular sob a custódia do Estado. Então, isso pode acarretar responsabilidade civil, penal e administrativa por parte daqueles que não obedecem o sistema progressivo de penas, é o que eu penso. Eu acho que o Estado está chamando para si uma responsabilidade que não é dele. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes a senhora fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário. Por favor, o que o senhor trouxe para nós? Eu li um livro recentemente que me chamou muita atenção, que chamou O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. É uma leitura um pouco difícil, mas que traz assim, um crescimento pessoal muito grande. Uma boa indicação. Muito bem. Voltando ao nosso tema aqui, então, da progressão de regime de pena, doutora Miriam, como é que se chega a essa progressão? Como é que funciona o sistema? Bom, para os condenados acima de 8 anos, eles já ingressam no regime fechado diretamente. Daqueles condenados entre 4 e 8 anos, no regime semiaberto, e abaixo de 4 anos, no regime aberto. O regime aberto hoje, basicamente, ele é feito fora das unidades prisionais. A rigor, pela lei de execução penal, seria de cumprimento nas casas de albergado, mas hoje elas praticamente são inexistentes. Então, se cumpre através da prisão domiciliar. Temos o semiaberto, que o indivíduo trabalha de dia e dorme em cárcere no período noturno. E o fechado, que desenvolve atividades laborativas em âmbito interno das unidades prisionais. Então é dessa maneira. O aberto, então, totalmente. Então, totalmente fora das unidades. No caso também, ainda que seja aberto ou semiaberto... Essa, inclusive, é uma previsão da nova lei de execução penal. Vão acabar com as casas de albergado e deixando só a prisão domiciliar para o regime aberto. Existem outras medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica ou trabalhar, por exemplo, né? O condenado pode se recusar a se sujeitar a essa situação de tornozeleira? Isso vem gerando bastante divergências na doutrina e na jurisprudência. Bom, recusar ao trabalho, o indivíduo pode. Ninguém pode compeli-lo, sem a sua manifestação de vontade, a que ele trabalhe. Só que isso vai gerar algum tipo de consequência. Falta grave, alguns advogam que poderia gerar uma regressão de regime. Em Neves, eu não tenho adotado esse entendimento. Eu simplesmente revogo o benefício do trabalho externo. Então, se esse indivíduo não quer trabalhar, o benefício do trabalho externo está revogado. Muito bem. Agora, em trabalhos internos, o preso é obrigado a trabalhar sim. Muito bem. Doutora Miriam, nós estamos aí encerrando a entrevista nossa. Eu gostaria de, apenas aproveitando a oportunidade de você estar aqui, encerrar o nosso programa com uma mensagem para a campanha Outubro Rosa, da qual a senhora faz parte. O que a senhora pode dizer? Pois hoje eu vim até a caráter, né? Vim com lacinho cor-de-rosa, nesse mês de conscientização do câncer de mama. Quero sugerir, né, fazer um apelo bem, muito amoroso a todas as mulheres espectadoras, né, para que se toquem, se cuidem e se amem. Muito bem. Muito obrigado. Bom, nós começamos aqui com a juíza Miriam Vaz Chagas, que é da comarca de Ribeirão das Neves, titular da Vara de Execuções Penais, e discutimos aqui os desafios da execução penal nos últimos 35 anos dessa atual legislação. Doutora Miriam, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.